Oi turma, joia? Muito prazer, eu sou o Wagner, seja muito bem-vindo ao canal Geografando na Prática. Bom, e hoje a gente vai estar falando sobre cartografia. Você acompanhou nossas últimas videoaulas, a gente falou sobre fuso horário, foram videoaulas muito bacanas, rapidinho, para você estar pegando aí o conceito e como funciona o fuso horário. E hoje a gente vai estar falando sobre cartografia. Eu estou aqui com um projeto no nosso computador já aberto para a gente estar falando sobre como funciona a cartografia. Lembrando que serão 2 aulas, tá bom? Essa é a primeira, a próxima vai estar saindo aqui uns dias aqui no canal também. E esse projeto nosso que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou estar deixando ele disponível para download aqui na descrição do vídeo, tá bom? O primeiro link você pode estar clicando, você vai estar tendo acesso a esse nosso arquivo de hoje, tá bom? Para você que é novo, chegou aqui por acaso, caiu aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, clique em gostei e se você quiser pode estar compartilhando o vídeo nas suas redes sociais e as nossas redes sociais também vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E olha só, como eu falei, a gente está falando hoje sobre cartografia, a gente está aqui com o nosso roteiro para hoje, um roteiro bem extenso, e a gente vai estar falando sobre algumas características da cartografia. Olha só, vamos lá para o nosso computador. Olha só, a gente tem aqui a descrição da aula de hoje, a gente vai estar falando aí sobre os principais aspectos, né, desse tema da cartografia. Vamos falar sobre a cartografia em si, vamos falar sobre as representações cartográficas e também sobre as projeções, que são elas cilíndricas, cônicas e também a projeção plana, tá bom? Vamos voltar lá para o computador. Olha só, primeiro a gente vai estar falando sobre as definições aí da cartografia. Olha só, cartografia que vem do grego, né? Gráfico mais escrita, que informa aí, né, a cartografia. E olha só, a cartografia, ela é a área do conhecimento que se preocupa em produzir, analisar e interpretar as diversas formas de representar a superfície terrestre, tá bom? Olha só, outra informação importante aqui, essas operações elas podem ser tanto científicas e técnicas, como também artísticas, tá bom? E olha só, a gente vai estar falando aqui sobre a cartografia, né? Ou seja, a cartografia, ela estuda, né, estuda aí toda aquela representação de uma porção territorial, de uma região, de um país ou do mundo inteiro, tá bom? Então, nós temos técnicas para estar fazendo esse tipo de cartografia e a cartografia, ela é tão importante hoje no dia a dia, né? Que se você pegar, por exemplo, a USP, ela já tem o curso de Engenharia Cartográfica, só para você ver, viu? Tanto que já está avançado. Mas por que tem? Olha só, nós temos aí a representação cartográfica, né, ligada à matemática. Então a gente vai ver já aqui no vídeo essa questão da matemática ligada à cartografia, e são coisas muito interessantes, né? Aqui na geografia a gente utiliza muito isso, que é a forma que a gente tem, né, de passar o conhecimento geográfico para você, tá bom? E olha só, falando de representação, vou trazer aqui para vocês a nossa primeira representação, e também na sequência a gente vai estar falando e mostrando, né, mais representações com o conceito do IBGE, né, que é aquele órgão nosso lá, Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e lá. E olha só, a gente tem aqui no nosso computador a representação cartográfica, né, os tipos de representação. Hoje a representação cartográfica ela está muito mais tranquila, né, do que antigamente, porque hoje, além da representação por desenho, né, que desenho feito à mão mesmo, a gente tem aí imagens que são feitas por satélites, e também a gente tem aquelas imagens feitas aí por avião e por drone, né? Aqui no nosso computador a gente tem aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a gente consegue perceber aqui, é uma imagem por satélite. Lembra que eu falei que a cartografia é o estudo das proporções terrestres? Então aqui a gente tem uma proporção terrestre da região metropolitana de Rio de Janeiro. A gente consegue ver aqui a região litorânea e essa região metropolitana aqui. A gente consegue ver todo aqui esse matagal, essa serra ao fundo aqui, né? Bom, a gente também tem aquelas imagens feitas aí por avião, por drone, são aquelas fotos aéreas, né? A gente tem aí essas fotos que também dão para trabalhar aí na geografia, que você consegue fazer o estudo topográfico dessas representações, viu? E a gente vai ver mais uma representação aqui, olha aqui no computador,
a gente tem aqui a representação já com o conceito do IBGE, que é o globo terrestre aí, representado aí pelo próprio globo aqui, né? A gente tem aqui que o globo é a representação cartográfica sobre uma superfície esférica, né, dos aspectos naturais de uma figura planetária com finalidade cultural e ilustrativa. E logo abaixo aqui a gente tem a carta, que é a carta geográfica, né, que ela é a representação do plano de uma área geográfica com dimensões médias. A carta cartográfica, pelo fato de abranger um espaço geográfico menor que no mapa, ela consegue passar mais informações mais bem detalhadas nesse espaço, né? Ou seja, a gente tem aqui a carta, né, cartográfica, como ela sempre vai estar trabalhando com dimensões médias, ela representa uma área média, né? Ou seja, não tão extensa e também não tão pequena. Então, quando falamos aí de carta geográfica, estamos falando de representações médias, tá bom? Por exemplo, olha aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso computador, a gente tem aqui, ó, a carta de São José dos Campos, uma parte da cidade de São José dos Campos, e a gente consegue ver muito bem aqui, ó, que a gente consegue ter boas informações dentro dessa carta, né? E também médias regiões, áreas, partes das cidades e também cidades. Caso a cidade não for muito grande, a gente consegue aí ter uma carta inteira da cidade, e que você pode englobar toda a cidade, né? A gente tem aqui de São José dos Campos, e a gente consegue ver aqui, ó, curvas de níveis, topografia, a gente consegue ver o rio, consegue ver a região aqui urbana da cidade, né, região metropolitana aqui. Então são essas informações que a carta consegue passar para a gente. São informações boas e mais detalhadas com relação ao globo terrestre. Agora a gente tem aqui, na nossa próxima sequência, a gente tem a planta. A planta, a gente pode ver aqui, ó, as plantas cartográficas, ela abrange uma área menor, mas menor que o quê? Ela abrange uma área menor do que a carta, ou seja, ela é restrita aí, é uma área menor, né, do que a carta, porque enquanto a carta ela pode estar representando metade de uma cidade inteira, dependendo do tamanho da cidade, ela pode estar representando um bairro, um quarteirão, a planta ela representa uma área menor, né, que a carta, pode ser uma área restrita. Então agora a gente vai ver essa representação aqui, ó, que a gente pode ver, ó, que a gente está representando aqui. Eu peguei como exemplo a cidade universitária aí da USP, né, lá em São Paulo, e a gente pode ver aqui, ó, que ela traz uma área bem restrita, mas com muito mais informações detalhadas. Então um pouco fora de foco, mas a gente consegue ver informações mais detalhadas, como o Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o Instituto Butantan aqui, essa parte aqui da geografia, eu esqueci o nome, eu acabei me esquecendo, da geografia. Então a gente consegue ter aqui, ó, uma área bem restrita, mas com mais informações detalhadas com relação aí à carta geográfica. Então a carta ela representa aí uma área menor referente aí a carta geográfica, então nela você consegue ter mais informações detalhadas, tá bom? Até porque na carta você tem muita representação, informações detalhadas, mas não tão detalhadas quanto a planta, tá bom? E agora a gente vai estar falando do mapa, né, aqui na sequência, que é um mapa mundi. O que acontece? Quando a gente fala de mapa, estamos falando aí, né, de grandes extensões, né? Então as informações são bem mais restritas, e um mapa ele pode dar informações que a gente pode estar falando aí de características naturais, como a geografia física, de características aí políticas, como o mapa geopolítico. Então o mapa ele é bom, mas ele não traz tanta informação detalhada. Então a gente pode reparar aqui no computador, o mapa é uma representação do plano de grandes espaços, como uma cidade, um país ou um continente, e os mapas podem representar diversas informações geográficas, como aspectos naturais, culturais e artísticos da área representada, tá bom? Então a gente vai lembrar que quando a gente fala aí de mapa, sempre vai vir uma grande área, ou seja, uma área sempre muito extensa, mas com pouca informação. Então só lembrar que quando a gente fala de mapa, a área representada ela é muito extensa, até porque estamos falando também de mapa mundi, né? Então os detalhes, as informações
serão muito, mas muito restritos, tá bom? A gente vai ter ali mais ou menos o título, a escala, legenda, que a gente vai falar agora, tá bom? Vocês se ligam nessa informação. Quando a gente fala de mapa, estamos falando aí de projeções, de título, e mapa sem título não é mapa. Mapa sem legenda também não é mapa. E a legenda, ela é muito importante porque ela é um mecanismo na cartografia de que a gente dispõe do mapa conversar com você, o mapa querer te passar uma informação, falar assim, ó, quero te mostrar tal coisa, quero te falar tal coisa. Então, a legenda é um mecanismo que o mapa, que a cartografia tem, de conversar com você, entendeu? Então, mapa sem título, mapa sem legenda, mapa sem escala, então não é mapa. Então presta atenção, porque mapa, ele tem que ter essas informações, tá bom? Volta aqui pra gente ver, ó. A gente vai estar trabalhando aqui, ó, o mapa tem que ter título, tem que ter escala aqui, ó, e tem que ter a legenda. A gente pode reparar aqui que todos os países estão com cores diferentes, até porque vão estar trabalhando nessa questão da legenda, tá bom? Olha só, a gente vai estar pulando aqui para o nosso próximo slide. A gente pode reparar aqui, ó, foi o que eu acabei de falar. Quando a gente trata de projeção, o mapa ele deve ter título, legenda e escala. Até porque eu vou te mostrar agora, ó. Quando a gente fala aqui, ó, de anamorfose. O que é anamorfose? Anamorfose, ele é um tipo de mapa que é um mapa muito esquisito, né? Mais fácil de entender, mas ele é esquisito por quê? Porque as formas dele são formas que a gente não está acostumado a trabalhar. A gente pega o mapa mundi, a gente consegue identificar certinho os continentes e tudo mais. No mapa anamorfose a gente também consegue, porém ele é todo esquisito. Mas o objetivo do mapa anamorfose é o seguinte, ele passar uma informação clara. Então por isso ele deve ter o título, entendeu? Olha só, vamos lá para o computador. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, anamorfose, que é uma palavra de origem grega também, que significa sem forma ou deformada, e corresponde a uma representação cartográfica que representa territórios com áreas e formas modificadas para destacar determinados dados quantitativos. Ou seja, o mapa ele serve para passar uma informação muito precisa com relação a quantidades. Então ele não precisa ele não tem aquelas coisas obrigatórias que todo mapa deve ter, como legenda, escala. Ele geralmente vem acompanhado com a informação do título, que sempre trazem uma informação objetiva. A gente tem aqui, por exemplo, esse mapa aqui, onde a gente pode reparar aqui, ó, a Argentina, a América do Sul, aqui, a América Central, a América do Norte. E esse mapa ele traz o seguinte, que é a população aidética em 2011. O que é a população aidética? São os continentes onde possuem maior população com AIDS em 2011. A gente pode reparar aqui que essa população se concentrou aí no continente africano, aqui na Índia, no continente europeu, aqui um pouquinho na América do Norte e um pouco mesmo aqui na América do Sul. Ou seja, a gente vê que o mapa ele é todo esquisito, mas ele conseguiu, junto com o título, passar informação precisa. Então, essa é o mapa anamorfose, que não tem aí suas características comuns de um mapa mundi, mas consegue passar com clareza as informações, tá bom? Ele realmente conseguiu passar aí essas informações, mas a técnica usada é a técnica que são as formas aí deformadas, né? Mas o objetivo principal, como eu falei, foi alcançado, que foi passar informação para o interlocutor, né? Que está aí buscando essa informação. E podem ser feitos também vários mapas de anamorfose. A gente pode falar de PIB, pode falar de diversos outros assuntos envolvendo esse mesmo mapa, tá bom? Bom, na sequência agora, a gente vai estar falando aí sobre representação e projeção. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá pro computador, ó. Olha só, a definição de projeção para a cartografia, né? Volta aqui para mim. Olha só, a projeção de cartografia, ela é muito precisa. Vamos supor que eu quero passar esse mouse aqui, ó, para uma folha dessa aqui. O que acontece? Eu vou pegar as informações aqui que estão nesse mouse e vou passar para a folha. Só que na maioria das vezes, essa projeção ela vai diminuir o tamanho ou vai aumentar. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que as informações desse mouse aqui estão sendo passadas para a projeção, para a folha, viu? Vamos lá para o computador.
Olha que a gente tem aqui na nossa tela aqui, ó, é o seguinte: quando a gente tem na cartografia as projeções, a gente utiliza essas técnicas, né, conforme essas projeções, aliás, conforme as técnicas, né? Olha só, ou seja, vamos pegar as informações e pegar essas informações que a gente tem dentro dessa esfera aqui, ó, e passar para uma superfície plana. E aqui, ó, entendeu? Então, daqui para cá, daqui, ó, dessa esfera para cá, a gente vai planificar, ou seja, você viu que há uma mudança aí na superfície, né? A gente vai pegar aqui uma superfície esférica e transformar ela em uma superfície plana. A gente vai planificar essa projeção. É onde a gente vai começar a projeção, aliás, né? Olha, quando a gente fala de cartografia, você deve se atentar o seguinte: a primeira coisa é que quando a gente vai fazer essas cartografias, a gente tem que consultar os nossos amigos matemáticos. Porque a geografia, ela é uma ciência mãe, né? Ela utiliza das outras ciências para se explicar e ajuda a explicar também as outras ciências, tá bom? Se liga na projeção aí da cartografia e pegar as informações que temos aí na esfera e passar para a superfície plana. Volta lá para a tela aqui, ó. Igual eu falei aquela hora, a gente vai pegar as informações que estão aqui na superfície esférica e passar para a superfície plana, entendeu? É o que a gente vai estar fazendo aí, é o que chama de planificação, tá bom? A gente vai planificar as informações. Já a segunda coisa é quando a gente vai passar de uma esfera para uma projeção plana, a gente vai ter sempre umas imprecisões, principalmente nas projeções dos séculos passados, né, que quando eram ainda feitos à mão. Então a gente sempre vai ter as imprecisões quanto aí a questão de área, quanto a questão de forma, a questão de ângulo, a questão de direção. Então sempre vai ter. Bota aqui o computador para vocês verem, ó. Todos os mapas ele tem um certo grau de imprecisão. E essas distorções elas podem ser na área, na direção, na forma ou no ângulo. Vamos voltar aqui no outro mapa. Olha só, quando a gente fala de área, quando há distorção na área, é porque a gente está falando dessa área interna aqui do continente ou do país, ou seja, foi transferir, foi fazer a projeção da esfera para o plano. Às vezes o cartografista lá, o cartógrafo, aliás, né, foi transferir e acabou mudando, né, na hora de fazer a projeção, acabou fazendo uma projeção que interferiu aí na área dos países, né, acabou aumentando ou diminuindo. Já com relação à forma, a gente vai falar aqui da forma primeiro. O que eu falo de forma, que é uma coisa, forma e área são diferentes, forma é uma coisa, área é outra. Então a forma é o contorno aqui dos países, do continente. Aqui, ó, dá até para perceber dessa diferença aqui, ó, da esfera ao tamanho aqui do contorno dos continentes, e quando passou para o plano, para esse plano aqui, ó, eles aumentaram, eles estenderam. Então essa é a diferença quando fazem a planificação. A outra coisa é com relação ao ângulo. Se você pegar aqui, ó, o meridiano de Greenwich com a linha do Equador, aqui, ó, são os ângulos. A gente sempre vai estar falando aí de longitude, latitude, de meridianos e paralelos. Então, quando a gente pega aqui o meridiano de Greenwich com a linha do Equador, exatamente aqui no meio, vocês concordam que formam um ângulo aí de 90 graus, até porque são perpendiculares, né? E agora, quando você pega aqui essa linha do Equador e compara ela com esse meridiano aqui, ó, não forma aí um ângulo de 90 graus. Então a gente fala que tem aí distorções angulares com relação à esfera. E já com relação aí à direção aqui, ó, às vezes quando vai fazer a planificação, você tira daqui e passa para cá. A gente sabe que quando está na esfera, todos os elementos possuem uma distância relacionada, né? Então quando vai passar para o plano, a planície, né, o plano, quer dizer, pode ser que os continentes se afastem um pouco. O continente africano pode ser que fique um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então essa é a diferença aí das imprecisões que tem aí na geografia, na cartografia. E você deve se atentar a essa planilha aqui, ó, essa tabela, que é o seguinte, onde os tipos de distorções geométricas, né, caracterizam aí as projeções cartográficas em suas relações entre a esfera, né, que é a Terra, e entre um plano, que é um mapa. E essas são aqui as distorções, ó.
Quando a gente tem nas propriedades geométricas distorções conforme, quando o mapa é conforme, aliás, você tem distorções nas áreas, né, que são deformadas, e próximo da realidade você tem os ângulos. E quando as propriedades geométricas são equivalentes, as formas aí são distorcidas e as áreas são próximas da realidade. Quando são equidistantes, áreas e formas são distorcidas e direção e distância são próximos aí da realidade. E já quando são afiláticas, áreas e ângulos são distorcidos e não tem nada ali próximo da realidade, tá bom? A gente vai estar falando agora aqui, antes da gente passar, a gente vai estar falando agora só das projeções geográficas, projeções cartográficas, aliás. A cartografia possui 3 tipos aí de projeções que são mais utilizados hoje, não porque tem toda a tecnologia, tem satélites que fazem isso, mas antigamente utilizava-se muito desse tipo de projeção para estar fazendo os mapas, né? Que são elas, olha aqui, ó, são a cilíndrica, a cônica e também a plana. São os tipos aí de projeções cartográficas que a gente vai estar entendendo aqui. A gente vai passar uma por uma e vai explicar cada uma delas. Começando aqui, ó, pela projeção cilíndrica. A gente pode ver aqui, ó, que pegaram um globo terrestre aqui e envolveram ele com um papel, né? Isso era como feito antigamente. Pegaram o globo, envolveram com um papel e dentro dele colocaram uma lâmpada. E a gente pode até fazer uma analogia aqui. Quando você põe a sua mão na frente de uma lanterna aqui, ó, na frente de uma lanterna, essa lanterna vai estar batendo luz aqui e aqui vai ter uma parede, então vai estar projetando a sombra aqui na parede e quando você chega a sua mão próximo da parede com a lanterna ligada, a sombra vai ficar no formato perfeito, né, se encaixar certinho aí na sua mão. É o que a gente fala aí que é próximo da realidade. E quando a gente distancia a mão, o que acontece com a sombra? Ela aumenta, né? Ou seja, já começa a ter distorções com relação à mão. E é o que acontece aqui no mapa, olha só. A gente tem aqui, ó, que quando acenderam a luz, foi projetado aqui no papel todo o mapa. Então o cartógrafo, ele desenhou, né? Ele pegou o lápis lá e desenhou todo o mapa. E a gente viu aqui, ó, como é que ficou. E a gente percebe aqui também que no papel 2 pontos se encostam no globo, né? Esse ponto aqui mais esse ponto aqui, que são essa área aqui, ó, que é essa área toda aqui, onde a gente chama essa área de tangente. O que é a tangente? É a área que fica mais próximo da realidade do globo. O que acontece? Essa área aqui, ó, ela vai ficar praticamente perfeita, idêntica a essa área aqui, ó. Então, é a área que a gente chama de tangente. As demais áreas, elas vão sofrer interferência, né? Vão sofrer deformações devido aí, ao tipo de projeção. A gente pode ver isso aqui na sequência, ó. A gente tem aqui a tangente, onde vai ser mais próximo da realidade, e a gente pode perceber uma das deformações aqui na Groenlândia, para você ver, ó. Olha o tamanho da Groenlândia, como é que ela ficou. Aqui no mapa, olha só, olha o tamanhozinho que ela é, aqui no globo. Então, quando há esse tipo de projeção, ela sofreu aí uma deformação na área, também na forma não, mas na área, ela aumentou a área, e ela ficou até maior que o continente africano. Viram como é que é as deformações de projeção? E aqui a gente tem os níveis de distorção, onde o verde aqui representa a região com projeção mais próxima da realidade, né, onde fica a tangente aqui. A gente tem o amarelo, onde tem a região com médias distorções, e o vermelho com altas regiões distorcidas, que são aqui. O amarelo é onde fica aqui um pouco para baixo da linha do Equador e um pouco para cima da linha do Equador também. E o vermelho, perdão, a gente vê aqui que são próximos aqui tanto do Polo Norte como do Polo Sul, ó, tanto que está distorcido com relação ao globo terrestre. Já o próximo aqui a gente vai estar falando sobre a projeção cônica. O que acontece quando você pega o globo, né, e coloca um cone assim nele, tipo um chapéuzinho, né, aquele chapéuzinho de festa de aniversário, você coloca em cima, você vai ter a projeção da área. Geralmente ela é mais utilizada nas projeções do hemisfério norte e do hemisfério sul. Então a gente pode reparar aqui, ó, da realidade, né, com relação aí ao globo. E a gente vai ter aqui também que as informações do hemisfério norte, né, do polo norte, elas vão afunilando, os meridianos vão afunilando, ou seja, a gente vai ter uma perda de informações aqui. Já no hemisfério sul aqui, ó, na próxima linha do Equador, a gente vai ter
o alargamento dos meridianos, ou seja, vamos alargar as informações, onde vai ter também aí um pouco de perda de informação. A gente vai estar se alargando aqui, né? Ou seja, vai estar se distorcendo. Aqui a gente tem as informações, ó, aqui na tangente, né? A região mais próxima aí da realidade, na projeção cônica. Ela é muito utilizada para a projeção de hemisfério norte e sul, e aqui a gente tem os níveis de distorção. A área verde, onde fica aí a tangente, a B aqui é onde vai ter médias distorções, e a vermelha onde tem distorções totais. E a próxima é a distorção plana, né? Onde você vai ter apenas um ponto fixo ali, um ponto muito pequeno, que será aí a tangente, onde vai estar muito próximo da realidade. Olha aqui, ó. A gente tem aqui a representação, né, adequada para o polo norte ou o polo sul, né, que é esse tipo de projeção aqui. E a gente vê aqui que a tangente, até coloquei de amarelo, ela veio aqui, ó, nesse centro. Esse centro, a tangente vai estar mais próximo da realidade. Esse ponto aqui, ó, é esse pontinho aqui, entendeu? Ele vai estar mais próximo da realidade. Já o resto, ó, como se deformou, a gente pode até ver aqui, ó, a gente tem a tangente, e aqui a tangente aqui, o ponto mais próximo da realidade, e os níveis de distorção, que são esses aqui, tá bom? Então, recapitulando aqui, ó, esse aqui é o símbolo da ONU, né, que é utilizado aí esse tipo de projeção. E a gente, para recapitular, olha só, a projeção cilíndrica, ela é produzida a partir dos paralelos e meridianos geográficos em um cilindro que tangencia a Terra. Trata-se da projeção mais utilizada para a produção de mapas mundi e também carta de navegação, tá bom? Olha só, a projeção cônica, ela assemelha-se à cilíndrica, porém, no lugar de um cilindro envolvendo a Terra, temos um cone. E meridianos e paralelos aí, geográficos são projetados em um cone tangente à superfície da Terra, e é mais utilizada para a preservação de áreas pertencentes à zona temperada. E já a projeção plana, né, conhecida também como azimutal ou polar, essa projeção ela é feita a partir do contato de um plano, né, sobre a superfície. E ela é utilizada em análises geopolíticas para as navegações aéreas, tá bom? Espero que você tenha entendido aí um pouco de como é feita aí a cartografia. Se você não entendeu, volta aí. Eu posso ter falado um pouquinho rápido, porque eu falo um pouquinho rápido aí para agilizar, né? E, tipo assim, eu vou estar sempre buscando conteúdos, buscando videoaulas também, para estar fazendo essas nossas videoaulas. E esse tipo de vídeo é aquele vídeo que dá muito trabalho para fazer. Então, por favor, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E olha só, assista esse último vídeo aqui, ó, que é o vídeo do fuso horário, para você ficar por dentro, tá bom? Esse material que a gente utilizou aqui vai estar disponível para download aqui na programação, e fique atento que a gente vai estar soltando já já a segunda aula sobre cartografia. E a gente vai estar falando também sobre curvas de níveis, também posições geográficas e tudo mais. Vai ter muita coisa bacana aqui. E uma das séries que a gente vai lançar aqui no canal é com relação aos biomas. O Brasil é um país que tem muito bioma, então a gente vai estar falando sobre esses biomas aqui daqui a um tempo. Mas vai demorar um pouquinho, mas já está planejando pra gente soltar, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal e eu espero você até a próxima aula, tá bom? Tchau!